जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। ओम अज्ञान श्री कृष्ण राज महाराज विजय राधा चंद्राय कृष्णा परमदत्तं किमपि अहं न जाने न विजाते राज्यं न जगन्तमानिकं न विवं न जाते नर्मं सुखजनां कर्मं सदा काले काले भूतदीन विचलितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथ
Leela Putam Vishnupada Ashtra Saksismara Bhakti Vedanta Srimad Anand Goswami Maharaj Vishnupada Paripada Vichara Vajra Sirandi Samsman Bhakti Vedanta Anand Goswami Respeitosas referências dos seus mestres espirituais, gente ainda na condição de chamar Sutara Shakti, chamado Bhakti Goswami Maharaj, e como o chamado Sutara Shakti, chamado Bhakti Goswami Maharaj. Internationally, I offer my humble respectful obeisances Nityalila Putam Vishnupada Ashtra Saksismara Bhakti Vedanta Maharaj Sri Guru Maharaj and Nityalila Putam Vishnupada Ashtra Saksismara Bhakti Siddhasa Sri Prabhupada. E também, simultaneamente, oferece suas reverências à Nityalila Putam Vishnupada Sutara Shakti, chamado Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Guru Maharaj, e Nityalila Putam Vishnupada Sutara Shakti, chamado Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. So today the most auspicious day for the Holy Spirit God. Our Guru Guru Pratishtha to establish the Guru mission. Nityalila Putam Vishnupada Entende? Hoje é um dia muito auspicioso, porque o dia do aparecimento hoje é o dia do desaparecimento. Hoje é o dia do desaparecimento de Nityalila Putam Vishnupada Sutara Shakti, chamado Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, e ele foi quem estabeleceu a missão ao dia do tempo. Vaishnavas capture no appearance day, no disappearance. Que na verdade o Vaishnava não tem o dia do seu aparecimento ou o dia do seu desaparecimento. Because sun never goes down and sun never. Porque na verdade o sol nunca aparece ou desaparece. Only when sun comes in our vision, that time we are seeing sun rises and sun when out of vision, that time we are seeing. Porque quando o sol aparece diante de nós dizemos o sol nasceu e quando ele desaparece, nós dizemos o sol se fez. Actually, sun is what? Always. Mas na verdade o sol está sempre manifesto, está sempre presente. In the same way, Vaishnava, with the eternal associate of Lord Krishna, Lord Chaitanya, they are always at Então, os Vaishnavas, que são eternos associados de Krishna e do Senhor Chaitanya, eles estão sempre presentes. We are conditional soul of the Jivan, so we cannot see to him, so we are saying his appearance. And when he comes in our vision, that time we are saying E porque nós somos almas condicionadas, malditas, então nós não podemos ver que ele está sempre presente, nós dizemos o dia do seu aparecimento e o dia do seu desaparecimento. as like Krishna, Leela, and Krishna is always Como Krishna Lila está sempre acontecendo. in the same way, Vaishnavas always what E da mesma forma, os Vaishnavas estão sempre presentes, eles nunca vão embora. So Chaitanya Vrindavan Das Thakur explained, Vaishnava nahi janma mrityu. There are no birth and death of the Vaishnava. Então, nos explicaram que não existe nascimento e morte para um Vaishnava.
जन्म कर्म च में दिव्यम जगति तत्तः तत्तादेव पुनर्जन्म न लिखति स्वरूपम. Krishna says to Arjuna in Srimad Bhagavad Gita. Krishna diz para Arjuna no Srimad Bhagavad Gita. Janma karma च में दिव्यम. My birth and activity is transcendental and eternal. Ele diz, então Krishna diz para Arjuna no Bhagavad Gita que meu nascimento e minhas atividades são transcendentais e eternas. Once you realize, one who realize my this activities, again he will not come in this material world. E a pessoa, aquele que realiza que minhas atividades são transcendentais, ela jamais volta a esse mundo material. So in the same way, those that are eternal associates of Lord Krishna, their birth and activity also eternal and transcendental. Aqueles que são então eternos associados do Senhor Krishna, todas as suas atividades e aparecimentos são eternos e transcendentais. अद्यावधि शैलीला करे गौरराय कोना कोना भाग्यवान देखी पारे पाय अद्यावधि and still Krishna's Leela and Gaurila is going any Brahmanda universe. Então esse verso diz que a Krishna Lila e a Gaura Lila ela acontece em toda Brahmanda e em todos os universos. Only high class exalted and sadhak by their trance they can take darshan this Leela. E somente os sadhakas, os devotos elevados, podem em transe ver essas lilas transcendentais acontecendo. But Krishna Leela and Vaishnava Leela, that is called a human being Leela, not Leela. Mas a Krishna Lila, ela chama-se a Lila no formato de ser humano. Krishna, he does not take birth, but in human Leela also he takes birth from the womb of mother Yashoda. Krishna, na verdade, ele não nasce, mas nessa lila, nesse passatempo de ser humano, é como se ele nascesse do ventre de mãe de Yashoda. In the same way, Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, actual is the eternal associate of Srimati Radhika, that is called Nayan Mandali. Na verdade, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele é um associado eterno de Srimati Radhika, que se chama Nayana Mandali. But he also appears in this material world from his parents and Bhaktivinoda Thakur and his mother. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele apareceu nesse mundo material, ele nasceu nesse mundo material, e os nomes dos seus pais eram Bhaktivinoda Thakur e Bhagavati Devi. Actually, Bhaktivinoda Thakur also is an eternal descendant of Srimati Radhika, that is called Kamalmanda. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur também era uma eterna serva de Srimati Radhika, que se chama Kamala Mandali. Bhaktivinoda Thakur, he has given his own transcendental identification. Bhaktivinoda Thakur has given his transcendental identification. Na verdade, Bhaktivinoda Thakur, ele mesmo mostrou qual era a sua identidade transcendental. Kamala Manjari Nam. My name is what? Kamala Manjari. Ele diz, meu nome é Kamala Manjari. And my age 12.5 years old. E eu tenho somente 12 anos e meio de idade. And everything he also described on very nice, beautiful poem. Ele descreve tudo isso num poema maravilhoso. But and Bhaktisiddhanta Prabhupada also Nayana Mandali. E Bhaktisiddhanta Prabhupada, então, é Nayana Mandali. But he performs in this material world human being Leela, Mas ele faz passatempos como ser humano neste mundo material. So Bhaktivinoda Thakur, he was district magistrate, especially he was in Odisha
government in Jagannath Puri. Bhaktivinoda Thakur, ele era um alto funcionário do governo que trabalhava no estado de Orissa, principalmente em Jagannath Puri. And Jagannath Dev consort Bimala Devi, by her mercy, Bhaktivinoda Prabhupada appeared in this material world. E o seu nome era Bimala Deva, e somente por sua misericórdia ele apareceu neste mundo material. Jagannath Dev Ele era um consultor de sorte. Ele era o esposo de Jagannatha. Understand? Huh? Pardon? Why? Jagannath is Ele era o esposo consorte, o companheiro de Jagannatha. So, by the goodness mercy of Bimala Devi, so Prabhupada, the Bhaktivinoda Prabhupada, he appeared in this material world. Então, por Bimala Devi, sua esposa, Bhaktisiddhanta Sarasvati, apareceu neste mundo material. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur, he gave his name Bimala Prasad. E por esta razão, Bhaktivinoda Thakur deu o nome ao neném de Bimala Prasad. Prasad means mercy. And Bimala means the consort of Jagannath Dev. So by the mercy of Bimala Devi, Prabhupada appeared. So Bhaktivinoda Thakur gave his name Bimala. Então o nome do menino era Bimala Prasad. Bimala significa misericórdia. Prasad significa misericórdia. Bimala é a esposa de Jagannath Devi. Então, pela misericórdia de Bimala, de Jagannath Devi, nasceu o menino, por isso ele teve esse nome de Bimala Prasad. A misericórdia da esposa de Jagannath. When Bhaktisiddhanta Prabhupada he appeared, that time he also had 12 tilak marks on his body. Quando ele nasceu, o bebê nasceu com as 12 marcas de tilaka no seu corpo. And also on sacred threads mark over his shoulder. E ele tinha também a marca do cordão sagrado no seu ombro, cruzando o seu corpo. Very nice, beautiful, handsome baby. Era um As bebê, like one molten gold, Satyavanchana. ele era um bebê muito lindo, ele tinha a cor de uma montanha dourada, derretida. If you read Prabhupada's Arati, Se vocês lerem o Prabhupada Arati, as described the Prabhupada's beautiful forms, how it was to lá está escrito. Adanu Lumbita Babu Digga Kalekar, Baladese Bonamala Kare Chalam. Adanu Lumbita Babu, his arms is what? Very lengthy. And over the knee. Então, nessa canção está descrita o quão bonito ele era e como as suas mãos iam além de seus joelhos. Adanu Lumbita Babu, Adanu Lumbita Babu, Adanu Lumbita Babu, Digga Kalekar, Saptakanchana Varana, Paramo Sundar, with his long arms extending to his knees. Com seus longos braços indo além de seus joelhos. And his towering fingers and his complexion like molten gold. He is supremely E a sua complexão, o seu corpo, a sua forma era como uma montanha dourada e era supremamente bela. very nice, beautiful, straight nose. Ele tinha nariz assim, Very nice, beautiful, petal eyes. ele tinha olhos como pétalas. Very attractive. O corpo dele, a aparência dele era muito atrativa. Sudirgha Lalat and a very broad forehead. Ele tinha uma testa bem larga. And his throat is what? As like conch. E o seu pescoço era como se fosse uma concha, assim, ele vinha se acumulando. So all kinds of
the symptom of Mahapurusha. E todos são sintomas de uma Mahapurusha. So it is well explained. Very beautiful and attractive. Bhaktivinoda Prabhupada. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada era muito bonito, ele era muito atraente. So Bhaktisiddhanta Prabhupada then during that period of Ratha Yatra, that time in Jagannath Puri, art festival was going on. E quando ele nasceu, estava acontecendo o festival de Ratha Yatra. O carro estava indo. And when the Ratha Yatra was going on, and that time when Ratha cart came in front of the house of Bhaktivinoda Thakur, that is Bhaktivinoda Bhavan, where is now Chaitanya Math situated. Então, o carro de Ratha Yatra saiu de dentro de Jagannath Puri e estava indo na rua e parou na frente da casa de Bhaktivinoda Thakur, chamava naquela época Bhaktivinoda Bhavan, e hoje é a Chaitanya Math. Who went? Jagannath Puri, right? É quem foi a Jagannath Puri, Temple, Gundicha temple, in the middle, that place. Not middle, little bit, only maybe 500 meters, then Chaitanya Math. Então, quem já foi, That place is called the Bhaktivinoda Bhavan. Quem já foi aqui em Jagannath Puri já viu que entre o templo de Jagannath e o templo de Gundicha tem o Bhaktivinoda Bhavan. Ele é assim, quase ao meio, um pouquinho mais adiante. That place is called the birthplace of Bhaktisiddhanta Prabhupada. E esse é o local de nascimento de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Bhakti Madhav Goswami Maharaj, he also instituted that temple. Madhava Goswami Maharaj, foi ele que instituiu esse templo. So when the cart came in front of Bhaktivinoda Thakur Bhavan, the house of Bhaktivinoda Thakur, then that cart got completely washed out. Então, quando a carroça, esse carro imenso que leva Jagannath Puri Ratha Yatra, chegou na frente do Bhaktivinoda Bhavan, o carro simplesmente parou. People thousand people they pulled, but Rath not moving. 1 inch, the weight not moving. E milhares e milhares de pessoas puxavam o carro, mas o carro não se movia nem uma urinazinha. So that time, say 3 days, cart also Jagannath Ratha stopped in that place. Então, por 3 dias, o carro ficou parado na frente da casa de Bhaktivinoda Thakur e não se movia nem um milímetro. Jagannath Dev, he is very specific. Understand? What he is doing very difficult to understand his activity. Jagannath é muito misericordioso, é difícil de entender as atividades que ele faz. If you go at the time of Ratha Yatra art festival, they will see. Sometimes automatically what? Moving. E quando a gente vai então ao festival de Ratha Yatra, a gente pode ver que algumas vezes o carro se move sozinho, não precisa ninguém puxar ele. Sometimes Jagannath, he does not want to go, but just to stop. E às vezes Jagannath não quer ir, ele não quer sair, então o carro fica parado e mesmo milhares de pessoas puxando o carro não andam. But foolish people are thinking, I am pulling the block, but this is not. Mas as pessoas todas sempre estão pensando, eu estou puxando o carro de Jagannath. Jagannath, apanar ichhai chale. Lord Jagannath, he goes, he moves his own desire. Esse verso diz que Jagannath se move, se movimenta somente pelo seu desejo. Who is Bhagavan, supreme personality of Godhead? Millions, universe, only in his one, what is called? Yes, pose. Ele é a suprema personalidade de Deus. Milhões de universos saem somente de um polo de seu corpo. When Krishna mentions a universal form, Arjuna he saw not only one universe, thousand millions. Universe enter his pose and coming and going. From the
inside him. So who will prove to him? Quando Krishna manifestou para Arjuna sua forma universal, Arjuna pode ver que milhares, milhões de universos entravam e saíam de um poro de seu corpo. Da mesma forma, Jagannatha, milhões de universos saem e entram dentro de um poro de seu corpo. Então, na verdade, quem é que pode puxá-lo? Quem que pode empurrar o seu So Chaitanya Charitamrita is saying, upon Ichchai Ratcha, only the desire of Lord Jagannath, the cart also moves. Chaitanya diz que somente pelo desejo de Jagannatha o carro pode andar, pode se mover. So, when the cart came from the Jagannath temple and came in Bhakti Bhavan house, stopped. 3 days, but not moving. Então o carro do Radayatra estava saindo dentro de Jagannatha e quando chegou na frente do Bhakti Bhavan, ele parou por 3 dias e não podia se mover nem por um milímetro. Why car? Why Jagannath stopped in that place? E por que Jagannatha parou nesse lugar? Because Jagannath is thinking, I will see my eternal associate. Porque Jagannatha pensou, eu vou parar aqui porque eu quero ver o meu eterno associado. Bhagavan is doing this lila. Lord Jagannath, Krishna is doing this lila. Olha só, Krishna faz essa lila, Jagannatha faz esses passatempos. So that day, after 3 days, Bhaktivinoda Thakur came with his small baby, then Vimala Prasad, and offered the lotus feet of Lord Jagannath. Então, no terceiro dia, Bhaktivinoda trouxe o seu bebezinho, muito recém-nascido, e Vimala Prasada, e ofereceu ele aos pés de Lord Jagannath. A baby also continues also embraced Lord Jagannath. E o bebê espontaneamente abraçou o Senhor Jagannath. And automatically Lord Jagannath's garland and coming is E quando ele ofereceu o bebê aos pés de Lord Jagannath, a sua guirlanda quebrou e automaticamente caiu em cima do bebê como se tivesse colocado assim no pescoço. at that time automatically Raj also start to move. E na mesma hora o carro começou a mover, começou a andar. This is correct. Everybody surprised. Isso foi um milagre, todos ficaram surpresos com esse acontecimento. And that time all Panditas, they realized, oh, this boy, this baby only will be great scholar.